à segunda reunião da sessão ordinária de novembro, na continuação, portanto, da reunião de ontem à noite. Gostava também de referir que tomou posse hoje como deputada pelo PSD a senhora deputada Maria Odete dos Anjos Ribeiro Abrantes Lopes, a quem damos, obviamente, as boas-vindas. Entrando de imediato na ordem de trabalhos, temos o quinto ponto, que é o ponto que ficou a seguir aos aprovados ontem, que é o plano de pormenor do espaço de reestruturação urbanística de Carcavelos Sul, como é uma correção material do regulamento do plano. Eu não sei se o Sr. Vice-Presidente da Câmara quer fazer alguma referência ou introdução. Não. Não sei se algum senhor deputado quer pronunciar-se. Sr. Deputado Teixeira Lopes. Sr. Presidente, Sra. Secretária, vereadoras, às duas bancadas, às Sras. Presidentes de Junta e aos Srs. Presidentes de Junta e ao público aqui presente. Como titula o ponto, correção material do regulamento do plano. Ora bem, foi apenas uma informação dada e que tem que vir aqui a esta Assembleia, da CCDR, para juntar portanto, é para acrescentar no artigo 24, que já foi publicado no Diário da República do dia 1 de julho de 2014, é apenas no capítulo 2, artigo 24, servidores e restrições de utilidade pública. E a CCDR solicita que acrescente no número 1, a linha A, ponto 3, apenas isto: curso de água, respectivo leito e margens. Mais nada. O resto fica tudo exatamente como está. Da nossa parte, como é lógico, vamos aprovar. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Carlos Gonçalves, da CDU. Boa noite, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Srs. Secretários, Sr. Vice-Presidente, Sr. e Sras. Vereadoras, membros desta Assembleia Municipal, estimados municípios. Nós vamos votar contra esta correção material do regulamento do plano de pormenor da Quinta dos Ingleses, tendo em conta a posição da CDU ao longo de todo o processo, nos vários órgãos autárquicos e junto às populações, em que foi chamada a pronunciar-se e intervir também. Sendo esta uma mera correção, porque é, para a CDU continua a ser e faz parte de um todo, sendo que esta é uma batalha e uma luta que consideramos e continuamos a dizer que vale a pena tomar parte em defesa das populações e da Quinta dos Ingleses, para usufruto das atuais e das futuras gerações disso. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Couto Fragoso, do PS. Boa noite, Sr. Presidente da Assembleia, Sr. Vice-Presidente da Câmara, vereadores, colegas de bancada, público em geral. Bom, este é um daqueles processos onde as posições neste momento estão clarificadas, as opiniões já foram esgrimidas dos proponentes e daqueles que não concordam com este plano de pormenor. Importa recordar o seguinte: este é talvez um dos pontos que vai marcar por muitos anos aquilo que se passou desde a nascença, no tempo do Presidente Arjan, Helena Roseta, Carlos Rosa, António Capucho e agora Carlos Carreiras. Eu diria que isto é transversal a todas as dimensões e todas as presidências de Câmara, onde todos esgrimiram os seus argumentos, uns prós e outros contra. É óbvio que o PS também fez, numa altura complicada, também fez a sua proposta e que foi derrotada, em que assumimos de pleno a derrota, depois de uma consulta pública bem participada e de uma Assembleia Municipal algo conturbada. O PS, neste momento e dada a configuração desta nova proposta,
tomou uma posição muito clara e vai mantê-la. Não obstante, referir ainda um aspecto que me parece importante. É que, pela primeira vez, a proposta desta maioria foi bem divulgada, bem planeada, mas teve também do outro lado uma resposta da população como nunca se tinha visto. O PS teve, quando da proposta do seu plano, alguma resistência por parte da população, nomeadamente e organizada em Carcavelos. Desta vez a extensão desta resistência foi maior. E é de notar que a proposta e a sua negação tiveram algum equilíbrio. Equilíbrio esse que criou alguma confusão, e eu repito, confusão, também na própria Assembleia de Freguesia de Carcavelos Parede. E os episódios que sucederam à discussão na Assembleia de Freguesia de Carcavelos Parede foi sui generis. E, como eu disse, vai ficar para a história. Onde uma Assembleia teve um sentido de voto que depois foi desvirtuado pela Presidente de Junta. Ficará para a história, certamente. Mas, relativamente ao Partido Socialista, nós não vamos votar favoravelmente a este ponto por uma razão simples. Tomada a posição que o Partido Socialista teve desde o início do Peperux, não é agora, nesta pequena etapa, que viabilizaríamos qualquer coisa de junção ou de clarificação desse mesmo Peperux. Portanto, nós vamos continuar a votar contra, mas não deixando de assinalar, digamos, o trajeto que o Peperux tem tido ao longo de muitos e muitos anos. A próxima geração de políticos desta Casa e a próxima geração das populações de Carcavelos e de Parede certamente notarão, e se assim o quiserem, lerão as atas das posições que foram aqui tomadas. O equilíbrio, repito, equilíbrio nesta Casa, equilíbrio entre as propostas da Câmara e equilíbrio entre a população, foi a nota dissonante ou de equilíbrio que nós queremos assinalar aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra agora o Sr. Deputado Filipe Azeredo Perdigão, Sr. Cascais, Movimento Independente. Boa noite ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal, boa noite ao Sr. Vice-Presidente e restantes membros do Executivo Camarário, boa noite aos meus colegas. Eu penso que nós, a este propósito, temos de distinguir duas situações. Uma coisa é este plano pormenor, em que o Movimento de Ser Cascais e eu próprio viemos aqui e somos contra, fundamentadamente contra. Outra coisa é um erro técnico-jurídico de que padece este documento, uma vez que foi aprovado pela maioria. São coisas distintas, não é? Completamente distintas. O que está aqui em discussão é que seja publicado em Diário da República um plano de pormenor com erro material, sem ser corrigido, proveniente desta Casa. Ora, isso é uma matéria com que eu não posso ser conivente, quer dizer, não ficaria tranquilo com a minha consciência de jurista que um documento desta qualidade e desta envergadura fosse publicado com um erro material. Ao corrigir um erro material, nós não estamos a aprovar a questão de fundo. Ao corrigir, fazer uma correção, nós não estamos eu gostava de deixar que
nós vamos votar favoravelmente esta correção, porque eu entendo que os documentos que são produzidos para esta Casa têm que ser tecnicamente corretos e, portanto, é só disso que nós estamos a tratar, porque quanto à questão de fundo, quanto ao plano pormenor, eu já tive a oportunidade de dizer aqui, quanto às soluções arquitetónicas, que sou contra, que somos contra. Agora, a minha consciência obriga-me a ditar-me por critérios de rigor e de correção técnica, e isso me obriga-me a votar isto favoravelmente, por isenção científica e por rigor técnico. É só isto. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Paulina Esteves, do Bloco de Esquerda. Muito obrigada, Sr. Presidente. Ao contrário do que disse o Sr. Deputado Azeredo Perdigão e ao contrário da sua posição, que eu muito estimo e, portanto, compreendo perfeitamente os seus argumentos e até compreenderia se e até eu aceitaria se não estivesse aqui numa questão de fundo, que é: nós, Bloco de Esquerda, achamos que o PPRUC é, de facto, um atentado ambiental demasiado grave para que o nosso nome e para que o meu nome esteja por baixo de qualquer documento que possa ser no futuro manipulado como tendo a nossa aprovação. É evidente que não constar ali a menção a linhas d'água teria que ser corrigido, mas eu não vou aprovar um documento que, na sua essência, viabiliza um atentado ambiental que é contra as populações. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Pedro Caldeira Santos, do PSD. Sr. Presidente da Mesa, Sr. Vice-Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, Srs. Deputados, eu aproveitava a intervenção do Sr. Deputado Azeredo Perdigão para fazer minha as suas palavras. Eu também vou votar esta proposta, porque o que está aqui em causa não é o plano pormenor, é efetivamente uma alteração formal que tem que ser corrigida e tem a ver com o rigor. E, independentemente de temos uma posição favorável ou crítica relativamente ao projeto, e toda a gente conhece a minha posição, relativamente a esta matéria, obviamente que eu votarei a favor, porque é uma questão não pode ser outra a atitude. Eu aproveitava para dizer e para repudiar a atitude que o Partido Socialista tem tido sobre esta matéria. Eu acho que é indecoroso, é inadmissível, e ainda por cima vindo do deputado municipal que acabou de referir, que acompanhou todo este projeto defendido pelo Partido Socialista, que era 100 vezes pior do que aquele que eu também não gosto, mas era 100 vezes pior. Só alguém desonesto é que não vê que esta maioria mexeu para bem num projeto que, efetivamente, quem vive em Carcavelos não gosta. Mas, vindo de outros grupos municipais, eu poderia aceitar todas as críticas. Vindo do Partido Socialista e fazer, num momento de uma proposta, que é uma mera correção formal, vir tentar novamente fazer política, e chegam ao pormenor de citar todos os presidentes da Câmara desde o tempo da Helena Roseta e omitir o Presidente de Juntas, Sr. Deputado Couto Fragoso, é indecoroso, é desonesto e não tem outra classificação. Muito obrigado, Sr. Deputado. Está mais alguém para falar? Sr. Deputado Couto Fragoso. Sr. Presidente, que fique registado que esta é uma defesa da honra. A palavra desonesto foi dita aqui por 2 vezes. Eu sou talvez o mais antigo deputado, eu e o Miguel, e também o Dr. Carlos Carreiras, um pouco mais à frente, que atravessámos este processo, desde o início. E as nossas posições, que foram claras ao longo do tempo, umas vezes na abstenção, enquanto estava noutro partido político, e outras vezes de aprovação,
que era o meu presidente na altura, José Luís Judas, é óbvio que eu atravessei todas as etapas. Mas em qualquer delas, e em defesa da minha honra, nunca ouvi de nenhum deputado a dizer que eu tenha sido desonesto em qualquer das posições que tomei. E por isso aqui lavro o meu veemente protesto enquanto membro do Partido Socialista, porque isto também atinge o Partido Socialista. E eu isso não admito. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Teixeira Lopes. Sr. Presidente, o PPRUSC está aprovado. Ponto. Acontece que a CCDR entendeu por bem adicionar 3 palavras que estão aqui ao regulamento. Mais nada. Com certeza que, democraticamente, cada bancada pode expressar o que entender. Agora, o PPRUSC está aprovado. Ponto final. Muito obrigado. Senhores deputados, vamos então, se não há mais inscrições para falar sobre este tema, vamos proceder à votação. Portanto, vamos pôr à votação o plano de pormenor do espaço de reestruturação urbanística de Carcavelos Sul, a correção material do regulamento do plano. Portanto, estamos a falar da adesão de um artigo ou de uma parte de um artigo, enfim, que foi circulado e vista por todos. Os senhores deputados que votam contra a aprovação desta alteração. Os senhores deputados que se abstêm. Os senhores deputados que votam a favor da aprovação. Portanto, a aprovação foi, este ponto foi aprovado. Passamos ao ponto número 6, que no fundo é a versão final revista do Regulamento dos Espaços Verdes Municipais e da Proteção da Árvore, de acordo com todas as alterações que foram, penso que, acordadas pela Comissão Especial que se debruçou, ou pelas comissões que se debruçaram sobre este tema. Não sei se o Sr. Presidente da Câmara quer fazer alguma alusão a este ponto. Alguém se quer pronunciar? Sr. Deputado Teixeira Lopes. Este regulamento já veio aqui a esta Assembleia no dia 10 de março de 2014. Houve sugestões que foram aqui apresentadas, voltou à Câmara, não só se aproveitou para ir à Câmara, para os técnicos também reverem aquilo que foi aqui exposto, e foi alterado, ou por outra, foi junto à errata em relação aos pontos que realmente, não só das nossas sugestões, como também da apreciação dos técnicos. Portanto, não temos qualquer dúvida em aprovar. Muito obrigado, Sr. Deputado. A Sra. Deputada Alexandra Domingos, do PS. Caros secretários, Sr. Presidente de Câmara, Srs. Vereadores, todos os deputados municipais presentes de junta e também ao público aqui presente. Eu gostaria de aproveitar, uma vez que nós temos aqui hoje a versão final deste regulamento, apenas para colocar uma breve questão. Nós sabemos, e isso já foi também discutido anteriormente, que a palmeira não faz parte das espécies protegidas deste regulamento. No entanto, é uma espécie que tem vindo a sofrer algumas agressões por parte do meio ambiente e que não deixa de ser uma árvore importante e que embeleza de forma significativa algumas zonas do concelho de Cascais, como por exemplo as avenidas que ladeiam o Casino de Estoril. E neste sentido, e visto algum estado avançado de degradação que estas palmeiras têm vindo a sofrer, aquilo que o Partido Socialista gostaria de saber é se está identificado o problema desta zona e qual é que tem sido também a ação preventiva e, no caso de existir um problema identificado, aquilo que tem sido também feito para minimizar esses efeitos. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Paulina Esteves, do Bloco de Esquerda.
O Bloco de Esquerda se a abster neste ponto, pois este regulamento é parco relativamente aos seus objetivos. Apesar de ter sido discutido e terem sido integradas as nossas sugestões, neste caso todas as nossas sugestões, exceto em relação à Palmeira, dado que o Executivo alegou, e eu não tive muitos argumentos para contrariar, que se tornaria demasiado caro, oneroso e impossível de manter as palmeiras do Concelho de Cascais. Apesar de eu concordar com a questão de que, de facto é algo bonito e que se deveria manter o mais possível, mas de qualquer forma, sendo muito caro, existe só um conjunto específico de palmeiras que estão a ser protegidas pela EMAC, não todas. Mas eu vou continuar a explicar porque é que nos vamos abster. Primeiro, este regulamento deveria regular e definir a escolha preferencial e tendencial de espécies vegetais autóctones no espaço público, assim como aconselhar este cultivo e preservação nos espaços privados. Segundo, deveria abordar o aspecto da proteção dos terrenos e das águas fluviais através da dissuasão do uso de herbicidas e pesticidas. E tal como sugeriram a Quercus e a Plataforma Transgénicos, às autarquias portuguesas no início de 2014, com este esforço e legislação local, a autarquia poderia ganhar a oportunidade de tornar Cascais livre de herbicidas e pesticidas químicos, o que, para além de melhorar a sustentabilidade ambiental do território, seria um atrativo acrescido para o turismo. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Não há mais inscrições. O Sr. Presidente quer fazer algum comentário sobre este ponto? É responder à Sra. Deputada do Partido Socialista que colocou a questão, embora seja muito redutor, a meu ver, colocar apenas e só a componente das palmeiras num regulamento que é reconhecido como dos mais avançados do ponto de vista municipal naquilo que se pretende de proteção do nosso património arbóreo. Porque de facto é assim que ele é reconhecido, e aproveitando para esclarecer a Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, dizer-lhe que quando estamos a proteger e com as considerações que fazemos, pinheiros mansos, cedros, cipestes, araucárias, oliveiras e zamujeiros, carvalhos, sobreiros e azinheiras, amoreiras, dragoeiros, olmeiros e freixos, é porque de facto estamos a indiciar que são estes as espécies autóctones que pretendemos indicar como sendo as mais aconselháveis para o Concelho de Cascais. Em relação às palmeiras, não são todas as palmeiras. Há várias espécies de palmeiras. Eu não sou propriamente um especialista também nesta matéria. E o que nós temos é o ataque a uma dessas espécies de palmeiras pela chamada praga do escaravelho, que é um escaravelho vermelho, e aqui o vermelho não tem nenhuma conotação clubística nem partidária, mas de facto o escaravelho é vermelho e que ataca as palmeiras. Foi uma praga que veio do norte de África, que devastou todo o sul da Europa por onde passou, nomeadamente Espanha e o Algarve foram devastados com esta praga, e foi a Câmara Municipal de Cascais que, em determinada altura, quando se começou a verificar a primeira chegada desses mesmos escaravelhos, que promovemos, mesmo até a nível nacional, um conjunto de reflexões e de juntar os técnicos desta área para se saber como é que se combatia esta praga. De facto, temos vindo a combater a praga, mas só o podemos fazer em propriedade pública, não o podemos fazer em propriedade privada. À luz da lei, seria a mesma coisa que alguém ir fazer obras, alguém da Câmara ir fazer obras à nossa casa. Portanto, em termos da lei, é exatamente o mesmo mecanismo. Nós não estamos a tratar só algumas, estamos a tratar todas, portanto, ou seja, todas as que estão em espaço público estão objeto de monitorização e de ataque à praga. O que acontece é que, de facto, a reação que as palmeiras têm no ataque, muitas das vezes, não permite salvar a própria palmeira e, portanto, ela acaba por morrer. Basicamente, foram-nos sugeridos, até porque era uma matéria que não estava suficientemente estudada nem indicada, foram-nos sugeridos variedíssimos tipos de tratamento.
de toda a espécie feitio e optámos, juntamente com agronomia, portanto fomos sempre saber isto a academias de conhecimento, neste caso a Faculdade de Agronomia, qual o tratamento que nos indicavam. E essa não vou, enfim, peço aos senhores deputados e às senhoras deputadas que relevem alguma imprecisão técnica, porque de facto não sou especialista, como disse, e de facto o que hoje existe é a colocação de um conjunto de armadilhas que deitam determinados odores, que são odores que têm conotações sexuais no sentido da atração do próprio escarvelho, e quando ele pensa que vai encontrar, enfim, uma espécie oposta, de facto fica lá sozinho. Não é? E, portanto, não é propriamente um tratamento que nos orgulhe muito, não é? Porque, de algum modo, é um tratamento cobarde, mas é isso que se está a fazer. De qualquer dos modos, apareceu, entretanto, porque estas coisas também se vão evoluindo, e é caro. Portanto, ou seja, neste momento nós temos, eu não tenho os números exatos de quanto é que estaremos a gastar, em média, anual. 300 por mês. E portanto, estava aqui a pedir, estamos neste momento, só para ter uma ideia, são 300 mil euros ano que estão a ser alocados a tudo isto. 300 euros por mão. Com um problema adicional, como compreenderão, que é, por um lado, nós não podemos intervir nos particulares e, portanto, não está, embora saibamos que há particulares que também estão a fazer o mesmo tratamento, porque se aconselharam com a Câmara e têm capacidade financeira para o fazer, há outros que não têm essa capacidade financeira e, portanto, não estão a fazer. E, por outro lado, também, Cascais não é uma ilha e, portanto, os concelhos vizinhos não estão também a fazer esse mesmo tratamento, portanto, estamos muito expostos a poder a qualquer momento ser atacado. Entretanto, há agora um outro procedimento que, se forem ver as palmeiras que estão ali junto ao Casino Estoril, verão uns tubos ao longo da palmeira, porque há quem defenda, e já há situações validadas, de que isso permitiu o rejuvenescimento da palmeira. E, portanto, é isso que estamos também neste momento em teste, no que diz respeito à parte pública. Mas, de facto, é uma preocupação grande, porque é uma luta que não tem fim. Portanto, é permanente e estamos, obviamente, sempre atentos no sentido de salvar o máximo de palmeiras, não que elas tenham relevância do ponto de vista de espécie arbórea para Cascais, mas porque, de facto, há toda uma identificação e algumas delas históricas, como é o caso das palmeiras que estão no Passeio Maria Pia, porque foram lá colocadas na época e, portanto, nesse sentido, vamos tentando salvar o máximo de palmeiras possível. E estando muito em cima dos particulares para os sensibilizar para tratar as palmeiras, mas, de facto, o custo por palmeira é extremamente elevado e nem todos conseguem ter capacidade para o fazer. E isto, basicamente, era esta a explicação, novamente pedindo desculpa pelos termos técnicos não serem exatamente os mais corretos, mas é aquilo que, como costumo dizer, nunca tive numa função que tivesse que falar sobre tantas coisas que não sei como esta, não é? E especialmente o escaravelho da palmeira e a praga do escaravelho da palmeira é uma das matérias em que fica difícil de nós sermos uns especialistas. Mas esta é a explicação que se pode dar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Íamos então passar à votação deste ponto, portanto, a versão definitiva do Regulamento dos Espaços Verdes Municipais e da Proteção da Árvore. Os senhores deputados que votam contra a aprovação. Os senhores deputados que se abstêm. Os senhores deputados que votam a favor. Portanto, este ponto foi aprovado. Passamos ao ponto número 7, a atribuição de apoio financeiro ao Centro de Cultura e Desporto do Pessoal do município de Cascais para 2014 e 2015. Não sei se o Sr. Presidente da Câmara quer fazer alguma referência a este ponto. Sr. Presidente, a proposta penso que é extremamente explícita sobre o que aqui estamos a propor.
para além também de já ser algo que já vem há largos anos esta parte. O que houve foi a alteração da lei, que agora este tipo de propostas tem que vir à própria Assembleia Municipal. Mas se houver alguma dúvida, terei todo o gosto em tentar esclarecer. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Se não há nenhuma inscrição para falar sobre este tema, iremos passar à votação. Portanto, os senhores deputados que votam contra a atribuição do apoio financeiro ao Centro de Cultura e Desporto Pessoal do município de Cascais para 2014-2015, por favor, levantem o braço. Os senhores deputados que se abstêm, portanto, é aprovado por unanimidade. E passamos ao ponto seguinte, que é o ponto número 8, o acordo de cooperação entre o município de Cascais e o município de Santa Catarina. O Sr. Presidente quer fazer alguma referência a este acordo? Só a proposta também é explícita, no nosso entender, apenas só explicar que nós temos uma geminação realizada, mas foi-nos solicitado pelo município, temos uma geminação realizada já com o município de Cabo Verde, que é o SAL, como é conhecido, já há muitos anos, mas foi-nos pedido pelo município de Santa Catarina que fizéssemos um acordo de cooperação, não é propriamente geminação, mas é um acordo de cooperação. E é nesse sentido que nós estamos a trazer aqui a proposta à Assembleia Municipal. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Gonçalo Ferrão, do Bloco de Esquerda. Boa noite, Sr. Presidente, Sr. Presidente da Câmara, respectivas mesas, Srs. Deputados e Senhoras Deputadas, caras Senhoras Presidentes e Senhores Presidentes de Junta, estimado público, boa noite a todos e a todas. O Bloco de Esquerda não tem nada contra estes processos de cooperação, muito antes pelo contrário. No entanto, gostaríamos, Sr. Presidente, de alertar, digamos assim, porque não muito distante no tempo, aliás, antes pelo contrário também, muito recentemente já tivemos, o país já teve alguns dissabores com processos de cooperação deste tipo, apesar de não ser exatamente na mesma dimensão, nós gostaríamos só, e para ficar perfeitamente claro, para além de tudo aquilo que foi falado já anteriormente sobre isto, em outros órgãos, a saber se os termos de cooperação são efetivamente vantajosos para a Câmara também, de Cascais, compreendendo as dificuldades certamente que viverá Santa Catarina comparativamente com Cascais, e se essa cooperação vai beneficiar numa posição de, como se costuma dizer em gestão, win-to-win. Ou seja, se eles ganham, mas nós também ganhamos efetivamente alguma coisa com isso. Era só estas pequenas notas que gostaríamos de dar e, portanto, não, como disse, nós não temos grande oposição a este tipo de processos de cooperação, a não ser as ressalvas de termos sempre os devidos cuidados com eles. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Rocha, do Partido Socialista. Muito boa noite, Sr. Presidente da Mesa, respectiva Mesa, Sr. Presidente da Câmara, Senhoras e Senhores Vereadores, caras e caros deputados, Presidentes de Juntas, Santíssimos Municípios. O Partido Socialista, nesta questão, irá votar a favor neste ponto e queremos contribuir para este ponto com uma pergunta que também é uma sugestão à Câmara e que prende-se com a cidade geminada com Cascais há mais de 20 anos em Cabo Verde, que é o SAL, como é de conhecimento de toda a Assembleia, e o PS pergunta se algumas medidas deste acordo de cooperação poderão ser extensíveis
ao SAL, nomeadamente na formação de jovens na área turística e em intercâmbios que venham a ser realizados com Santa Catarina, cidade geminada com Cascais, repito, há mais de 20 anos, poderá também usufruir deste tipo de medidas que estão inseridas no acordo de cooperação. E também aquilo que nos parece que está um pouco em déficit, concordando com a proposta, é a não especificidade do intercâmbio dos jovens de Cascais nesta ilha de Cabo Verde. Portanto, parece-nos bem que os programas de verão que colocarão num futuro próximo os jovens de Cabo Verde a usufruir de formação turística no nosso concelho, mas, no entanto, gostaríamos de ver um pouco mais explícito que as medidas concretas de intercâmbio para Cascais. Sr. Presidente, permita-me um ligeiríssimo desvio regimental, mas não havendo hoje PAOD, não queríamos deixar de assinalar que é o Dia Internacional contra a Violência Doméstica. Eu vi que a Câmara colocou uma mensagem no seu Facebook e o Partido Socialista, obviamente, quer se associar a esta data, numa altura em que este crime público assume proporções cada vez mais graves na sociedade portuguesa. Disse, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Foi um desvio por uma boa causa, com certeza. Não sei se há mais alguém inscrito que se quer pronunciar sobre este tema. Então, íamos passar à votação. Desculpe. Peço a maior das desculpas, com certeza. Sr. Presidente, é só para esclarecer, para não deixar os senhores deputados por esclarecer, ou pelo menos com a posição que a Câmara tem. Em relação ao Sr. Deputado Gonçalo Ferrão, evocou que já tinha havido problemas no passado com o país. Não, também houve com a Câmara Municipal de Cascais. Nós apoiámos um sistema de abastecimento de água de rede pública em Cantagalo, portanto em São Tomé e Príncipe, e fomos visados, condenados pelo Tribunal de Contas pela forma como o fizemos. Só lembrar que na altura, portanto, eu não estava em funções na Câmara Municipal de Cascais, nem sequer ainda como vice-presidente. De facto, foi as Nações Unidas, a Associação Nacional de Municípios Portugueses, o próprio governo da época, a Organização Mundial da Água, que fez uma campanha pedindo aos municípios dos países aderentes e que tivessem condições financeiras para apoiar municípios desfavorecidos para se poder realizar estes sistemas de abastecimento de água. Como sabe, isso é depois fruto de doenças se não tiverem esse abastecimento da rede pública. E Cascais alinhou e assumiu com Cantagalo que de facto podia fazer esse investimento. Foi entendido na altura, e eu considero que não tendo eu participado nessa decisão, mas considero que bem, que em vez de se mandar o dinheiro para Cabo Verde, se contratasse uma empresa em Portugal que fizesse a obra em Cabo Verde, para ser a garantia, basicamente, em São Tomé e Príncipe, para ser a garantia que basicamente a obra era concretizada. E foi isso que foi condenada a Câmara Municipal de Cascais, e depois acabou por essa condenação não ter efeitos práticos e objetivos do ponto de vista de multas, de penalizações. De qualquer dos modos, e esse é o caso que eu conheço no que concerne à Câmara Municipal de Cascais, ou ao município de Cascais. O que nós temos tido neste momento são apoios que fazemos às cidades irmãs, e temos cidades irmãs de toda a natureza, em situações de solidariedade. Isso nós temos um envolvimento, e foi, por exemplo, com Xai-Xai, em Moçambique, isso foi claro, nomeadamente depois das cheias que ocorreram em Xai-Xai e que devastaram, obviamente, a própria cidade. No caso em concreto, o que nós temos vindo a promover
até também pelas razões económicas portuguesas, também já não estamos a viver os tempos que vivíamos noutras épocas, é este tipo de acordos de cooperação, ou seja, de nós podermos colocar à disposição destes municípios conhecimento, experiência, intervenções que aqui para nós são normais e para eles é de facto uma evolução do ponto de vista de civilizacional até importantes. E este acordo de cooperação é exatamente isso. Portanto, eu tenho alguma dificuldade de lhe poder dizer qual é que é o ganho do município, até porque isto são questões subjetivas. Para mim, eu acho que temos sempre um ganho quando temos, nomeadamente no município, a capacidade de acolhermos e ajudarmos outros povos e, portanto, temos aqui uma perspectiva internacionalista que, de facto, está na história e na identidade de Cascais. A outra vantagem é que, provavelmente, temos uma comunidade ainda significativa de origem cabo-verdiana e, portanto, sentir-se-ão bem no nosso concelho de acolhimento em relação àquilo que estamos a apoiar. Mas, de facto, não há... estes acordos não trazem, de facto, uma vantagem direta para o município de Cascais. Não quero deixar de... Não quero iludir isso. Portanto, ou seja, não temos uma vantagem direta. Poderíamos viver sem estes acordos de cooperação. A vantagem maior é, de facto, neste caso, para Santa Catarina. Aliás, como o próprio Presidente da Câmara de Santa Catarina aqui nos comunicou e, portanto, estavam agradecidos por termos esta possibilidade. E, portanto, não lhe escondo isso. Ao Sr. Deputado João Rocha, dizer-lhe que, de facto, o SAL tem, por maioria de razão, capacidade para aproveitar acordos de cooperação desta natureza e este acordo de cooperação, por uma regra, penso que de boa educação, meramente, foi comunicado ao SAL, se eles também não se opunham a que fizéssemos isto com Santa Catarina, enfim, e não se opuseram, como é óbvio. E já agora, se me permitem, já que estamos a falar de Cabo Verde, sempre que tiverem a oportunidade de assistir a um concerto das batuqueiras, vale a pena assistir, que são senhoras, portanto é só, e para mais hoje então no dia contra a violência das mulheres e das meninas, vale a pena também invocar isso. Portanto, são senhoras que têm de facto mantido aqui no nosso concelho, porque essas batuqueiras de Cabo Verde vivem aqui em Cascais e já têm proporcionado alguns concertos, nomeadamente até na Semana do Município, e portanto vale a pena, se não assistiram, vale a pena assistir e pensar se a violência naquele caso for ao contrário, com a força com que batem nos batuques, ninguém deve ficar indiferente a uma batucada daquelas se receber essa batucada. Mas enfim, mas é para explicar que o SAL terá as mesmas condições de cooperação, obviamente, que Santa Catarina também aqui tem neste acordo de cooperação. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente, pelos esclarecimentos. Vamos passar então à votação deste ponto. Portanto, quem está contra a aprovação do acordo de cooperação entre o município de Cascais e o município de Santa Catarina, levanta o braço. Quem se abstém? Portanto, está aprovado por unanimidade. E passamos ao último ponto desta reunião, que é a permuta de património imobiliário com a Santa Casa da Misericórdia de Cascais, que eu penso ser, digamos, uma matéria que já foi aprovada pela Câmara e pela Assembleia Municipal e que aparece aqui depois de uma revisão pelo Tribunal de Contas, no fundo é isto. Não sei se o Sr. Presidente quer fazer alguma observação sobre este tema. O Sr. Presidente acabou de resumir muitíssimo bem, não conseguiria dizer melhor. Muito obrigado. Peço desculpa, não me quis meter no seu... Não sei se há alguém que se queira pronunciar sobre... Sr. Deputado Manel Gomes, do PS. Boa noite, Sr. Presidente e restante mesa, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, Srs. Presidentes de Junta, Srs. Deputados, técnicos municipais e público aqui presente. Este ponto é, no fundo, para aprovar uma minuta de permuta do património imobiliário com a Santa Casa de Misericórdia de Cascais. Eu só queria lembrar que o que aqui se trata, no fundo, já foi discutido, mas apenas lembrar que a Câmara Municipal entrega lotes de terreno livre de óneros e encargos destinados à construção e a Santa Casa entrega prédios livre de óneros e encargos, mas onerados com a presença de inquilinos.
dado estarmos já nesta fase, que é a aprovação da minuta, o que gostaríamos de saber é que já têm dados, por exemplo, de qual é o valor dos rendimentos mensais a receber dos prédios ou qual o valor das rendas em atraso. E também, se são necessárias obras de manutenção, qual o valor das mesmas. Até mais ou menos para sabermos se já têm dados sobre isto e se nos podem, portanto, já adiantar alguma coisa sobre isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Gomes. Sr. Deputado Teixeira Lopes, do PSD. Ora, CAF e a COT. E chegou-se à conclusão de que o descritivo no ponto 9 não correspondia àquilo que se permitia, àquilo que se pedia. Porquê? Primeiro, porque já está aprovado pelo Tribunal de Contas. E, em segundo lugar, só se pede a leitura atenta e depois a votação da minuta. Tudo o resto já foi tratado. Chegámos a essa conclusão e, portanto, verificámos até que se a exposição como ela foi feita no ponto 9 tivesse começado por dizer minuta da escritura de permuta, era muito mais fácil. Escusavam-se ter reunido as três comissões. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Gonçalo Ferrão, do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, desculpe este meu ar assim um bocadinho de sorriso, mas realmente estas três comissões, como disse o Sr. Deputado Fernando Teixeira Lopes, para mim, neste ano, salvo erro, 2 dias de exercício ativo aqui nesta Assembleia, foi o espetáculo mais surrealista que eu já assisti. Porque convocaram-se 3 comissões para discutir uma minuta. E, portanto, realmente, segundo o que disse o Sr. Deputado Teixeira Lopes, é que realmente a primeira observação é que para a próxima, se puder vir à frente, minuta. Tão só. Portanto, eu não posso deixar, é muito difícil para mim conter o riso, porque realmente isto foi um pouco mais, ou pouco menos do que surrealista. Mas, Sr. Presidente, ia-lhe pedir só um esclarecimento, e permita, aliás, um esclarecimento ao Sr. Presidente da Câmara, permita que me dirija diretamente a ele, que é o seguinte: nessas 3 comissões, ou nessa tricomissão, nós tivemos a oportunidade de ter uma explicação extensa e proveitosa da parte do Sr. Vereador Peter Lopes sobre o histórico deste processo, e que foi elucidativo, e entramos em certa altura numa questão que tem a ver com algumas destas casas que, na posse de gestão da Santa Casa da Misericórdia de Cascais, estão, concretamente no bairro Irene, estão a não ser pagas a sua renda. Há muito tempo, por uma questão antiga que eu acompanhei diretamente já há muitos anos, e a minha questão concreta, e apesar de todas as turbulências desse processo, com um testamento que existe e não existe, etc., por aí fora, eu gostaria só de saber se, e na altura depois meteu-se outra conversa e não acabámos esta, eu gostaria só de saber se estão devidamente acauteladas. Estas pessoas e noutros sítios são devidamente acauteladas a manutenção de algumas condições, nomeadamente em pessoas que ainda habitam estas casas e que estão em condições sociais ainda bastante degradadas, ou se existirá alguma eventual, digamos assim, um eventual pagamento de renda em situações de pessoas que não têm ainda condição de o fazer, de pagar. E isto até numa questão de justiça universal em relação a outros sítios onde as pessoas pagam
efetivamente renda. Portanto, o Bloco de Esquerda reconhece que as pessoas que não podem pagar, pode haver e que já não pagam há muitos anos, porque há pessoas no bairro que deixaram de pagar há muitos anos, mas poderá haver situações de alguma injustiça comparativa com outras situações. Era tão só. Muito obrigado, Sr. Deputado. Deixe-me só fazer aqui uma pequenina nota sobre a convocação das 3 comissões. Como se lembra, foi feita pela Conferência de Representantes. E o problema foi que esta documentação chegou em cima da Conferência e, portanto, não houve tempo dela ser analisada previamente e, de facto, as pessoas interpretaram que havia a necessidade de envolver essas 3 comissões na análise. Mas nunca se perde tempo com isso. De qualquer maneira, agradeço a sua observação. Sr. Deputado Filipe Azeredo Perdigão, do Ser Cascais Movimento Independente. Sr. Presidente da Mesa, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cascais, Executivo Camarário, meus caros colegas, eu peço desculpa, mas não estou de acordo nem com aquela bancada, nem com esta, porque mesmo que aqui estivesse minuta de permuta, o problema era exatamente o mesmo. Vamos lá ver uma coisa. Ver se eu consigo expressar o meu ponto de vista. Esta matéria, mesmo que fosse minuta de permuta, uma minuta de uma permuta. Esta permuta foi aprovada em 2013. A questão material, a aprovação, está tomada. O que eu acho que não deve vir a uma Assembleia Municipal é a aprovação do texto de uma minuta de permuta, porque a verificação da conformidade de uma escritura é um problema notarial, de verificação notarial. Nós estamos a envolver, numa ponto, eu venho aqui dizer as minhas opiniões, portanto, a verificação da regularidade formal de uma minuta não devia estar como matéria da ordem do dia de uma Assembleia Municipal. Portanto, o acrescentar aqui minuta não resolvia rigorosamente nada, porque obrigava à mesma esta Assembleia Municipal a pronunciar-se sobre essa minuta. Portanto, não estou de acordo, acho que, mas agora, esta observação obrigava-me a fazer uma reforma do Estado e, portanto, a refazer a reforma do Estado. E eu não tenho nem competência, nem qualidade para fazer isso. Mas não concordo que se resolvesse este tema nem com a bancada da maioria, nem com a bancada da oposição. Peço desculpa, porque a minuta aqui não resolvia nada, porque tínhamos de estar aqui a analisar a minuta, o que é uma perda de tempo, que isso é matéria de competência notarial. Esta nota. A propósito destes 2 temas, agora vinha cá trazer outro tema, que vou só abordar muito rapidamente, que tem a ver, subjacente a esta permuta, há um apoio à Santa Casa da Misericórdia de Cascais. Por aquilo que eu percebi, resolver um problema que eles tiveram, pelo menos pela explicação que foi dada. E eu gostava, e esse é um tema que eu acho muito interessante, que é os critérios que presidem ao Executivo Camarário para apoiarem determinadas iniciativas e determinadas entidades em detrimento de outras entidades e de outras iniciativas. Estou só a encontrar o problema, quer dizer, porque eu acho que tem que haver algum poder discricionário da Câmara, mas tem que haver alguma sindicância da Assembleia Municipal. Eu vou trazer cá este tema outro dia, com mais tempo, mas vou dizer porque é que trago cá o tema e faço uma declaração de interesse ou uma declaração de interesse sobre isso. Muito recentemente, a Universidade Autónoma e a Universidade Nova apoiaram a realização de um colóquio sobre o arquiteto Norte Júnior. O arquiteto Norte Júnior foi discípulo de Ventura Terra, amigo e companheiro de José Malhoa e autor arquiteto de alguns dos edifícios mais emblemáticos em Cascais, designadamente as Cocheiras do Estoril, na Rua da Olivença, e a Messe da Marinha, duas obras emblemáticas em Cascais. E um arquiteto reputadíssimo que teve uma obra fantástica, quer em Lisboa, quer em Cascais e também em Sintra. Eu sei que a Universidade Autónoma e a Nova, aos organizadores, pediram a colaboração da Câmara Municipal de Lisboa, de Sintra e de Cascais.
A Câmara Municipal de Lisboa apoiou logisticamente, a Câmara Municipal de Sintra não apoiou logisticamente e a Câmara de Cascais não apoiou. Agora vou fazer a declaração de interesses, vou fazer a razão. O arquiteto Norte Júnior é da minha família e, portanto, foi com alguma tristeza que eu assisti aos congressos de homenagem ao Norte Júnior sem o município de Cascais estar a apoiar essa iniciativa, quando acho que havia realmente alguns edifícios, eu volto a frisar, a Messe da Marinha e as Cavalaristas do Morro de Olivença, que mereciam esse apoio. O meu tema introduz-se gostava de saber quais são os critérios que, um dia, saber, se temos tempo, já disse, temos todo o tempo do mundo, os critérios que presidem porque é que determinadas iniciativas e determinadas entidades têm o apoio da Câmara, que eu percebo e acho que até deve haver alguma discricionariedade dessa matéria, mas e porque é que outras não têm, e haver talvez uma explicação sobre essas opções, que são legítimas, eu não ponho isso em causa que são legítimas. Era só esta nota. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Carlos Gonçalves, da CDU. Obrigado, Sr. Presidente. Nós, enfim, votamos favoravelmente esta permuta, não vou dizer se minuta ou coisa que o valha, mas de facto esta permuta de património, estamos confiantes que por um lado o interesse público está salvaguardado, não é? Tendo em conta as cedências de património que são feitas pela Câmara, e por outro lado contribuirá para o saneamento financeiro, porque também é disto que se trata, desta instituição, que é a mais antiga do Concelho de Cascais, com vista à continuação e desenvolvimento da sua atividade no âmbito da ação social e de acompanhamento das populações carenciadas do Concelho de Cascais, nomeadamente também dos moradores que habitam aqueles edifícios, portanto, que eram propriedade da Santa Casa e que necessitam, de facto, que algo se faça e, por via deste esforço que a Câmara naturalmente vai fazer, portanto, será acautelada, por um lado, portanto, a situação daqueles moradores. De alguma forma, também serão acautelados os interesses do município, tendo em conta também a questão das rendas. Naturalmente que isto tem que ser, deverá ser tratado com toda, enfim, com toda a salvaguarda e com ciente que está a Câmara, que deverá estar a Câmara da situação, porque passa muito daquela gente que habita aqueles fogos, não é? Daí que, portanto, reforço, estamos confiantes, de facto, estas questões e o desenvolvimento desta atividade da Santa Casa levará por diante este esforço de acompanhamento destas populações, disse. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais inscrições, o Sr. Presidente quer fazer alguns comentários sobre este tema? Só tentar esclarecer algumas questões que foram aqui colocadas. A primeira, começando pelo fim, eu confesso que não tenho ideia de termos sido convidados para participar, tanto quanto eu percebi, numa homenagem ou num reconhecimento da obra do Sr. Arquiteto Norte Júnior. Não fomos. Qualquer dos modos, não é propriamente, quer dizer, os mecanismos que nós temos para aprovar apoios a esse tipo de iniciativas não é o mesmo do que estamos aqui a falar, são coisas completamente distintas. Portanto, os critérios não podem de maneira nenhuma ser os mesmos. De qualquer dos modos, os critérios que nós temos são critérios que se aplicam em qualquer circunstância, da mesma forma como forem apresentados. Do que eu percebi, essa homenagem foi feita em Lisboa, o que para nós é logo um ónus, não temos nenhuma razão para estar a apoiar eventos e iniciativas fora do município de Cascais e, portanto, não sei, confesso que não tive conhecimento do pedido, portanto não me debrucei sobre ele, mas do que descortinei das palavras do Sr. Deputado era que tinha-se realizado em Lisboa e isso para mim eu sei que é logo matéria para nós não fazermos uma intervenção, não fazermos intervenção direta. Sobre se os critérios que estamos a usar com a Santa Casa Misericórdia utilizaremos com outras instituições que tenham e que visem o tal interesse público, especialmente se forem da área social, que é o caso, e que haja capacidade de o património municipal a promotar com património dessas instituições
ser aceito nomeadamente para amortização de dívida bancária, com certeza. O critério é exatamente o mesmo. Não temos dois critérios, obviamente não desconsiderando aqui que, de facto, a Santa Casa da Misericórdia, no seu peso de apoio social que dá no município, é muito superior a muitas outras instituições que também o desenvolvem aqui no Concelho de Cascais. Não estou aqui a criar nenhuma hierarquia das várias instituições, mas sim por aquilo que têm, não só do ponto de vista histórico, mas também do ponto de vista quantitativo e qualitativo no apoio social que prestam no Concello de Cascais. Sobre a questão que é colocada pelo Sr. Deputado Manuel Gomes, eu posso voltar outra vez a explicar tudo o resto, não é? Mas todos sabemos porque é que estamos a fazer operações desta natureza. E o que eu lhe posso dizer é que nós voltaremos a fazer. O que há aqui de diferente é que, neste caso, nós não fazemos uma doação à Santa Casa. O que tentámos foi não prejudicar o património do município e, portanto, estamos a fazer uma permuta. Sabendo que dessa permuta podem vir ónus, como vão ónus, certamente, também das permutas que nós estamos a fazer para a Santa Casa. Qualquer das formas, é uma boa operação para a Santa Casa. O retorno que a Câmara Municipal de Cascais tem é que isso ajuda a Santa Casa a resolver um problema e, com isso, a não esvair na banca recursos financeiros que pode alocar à sua função, que é a função social. E, portanto, é nesta base que estamos a fazer a permuta e nunca o escondi, nem quero esconder porque é que o estamos a fazer. Sobre o bairro Irene e Maria, que foi também colocado aqui, penso que pelo Sr. Deputado Gonçalo Ferrão, falou no bairro Irene, mas é o bairro Irene e o bairro Maria. São os dois bairros que estão nestas circunstâncias. Portanto, esses bairros ainda continuam na posse, na propriedade da Santa Casa ou consoante a análise que se fizer do testamento que foi realizado pelo pai, neste caso de Irene e de Maria, porque eram as filhas do proprietário, que assim se chamavam e assim ele denominou os bairros. Eu acredito que é um problema que não é fácil de resolver, de todo, porque senão já alguém o tinha resolvido ao longo de dezenas de anos. O que eu acredito é que estas operações de permutas entre patrimónios da Câmara Municipal de Cascais e da Santa Casa, de forma, ou seja, uma coisa era nós darmos 1.800.000 de subsídio à Santa Casa. E nós dissemos, isso não damos. O que fazemos é uma permuta para ficarmos com os nossos ativos salvaguardados nessas permutas. E é isso que está a acontecer. No futuro pode-se colocar a questão, porque sabemos que este 1.800.000 euros, juntando a 2 milhões de euros que já estão lá atrás, portanto, eu gosto de dizer isso que é para, como dizia o meu avô, há morreres e há viveres, e nós que representamos o município devemos ter atualizado essa informação. Portanto, neste momento, o envolvimento da Câmara com a Santa Casa é de 3.800.000 euros. Este é o segundo apoio que nós estamos a fazer nesta matéria. Mas sabemos que o volume que é necessário é muito superior a estes 3.800.000 euros. E, portanto, eu admito que possa-se colocar num futuro médio prazo a necessidade de fazer outra operação idêntica a esta, envolvendo do lado da Santa Casa o bairro Maria e o bairro Irene. E acredito eu, sem estar a criar aqui nenhuma expectativa, até porque não sei quando é que esse médio prazo se vai concretizar e seria desonesto da minha parte, porque também não saberei se sou eu que estou cá ou seremos nós que estamos cá, portanto seria uma promessa perfeitamente vazia, mas eu quero acreditar que porventura esse tipo de operação vai ajudar a resolver o problema de fundo do bairro Irene e do bairro Maria. E porquê? Porque, nessa altura, a Câmara Municipal de Cascais está em condições de poder reconhecer ou não o direito dos proprietários às próprias casas. Mas dos proprietários de origem, não daqueles que já foram consequência de negócio a posteriori. O que eu espero é que o médio prazo não seja aquele que leva, que às tantas já não há de origem. Não é? Portanto, ou seja, já não estamos a falar dos... Como? Pois, ou seja, pela ordem natural da vida, serão cada vez menos. Não é? O que nós temos uma intervenção é pegar no bairro Maria e no bairro Irene e recuperar
o edifício que foi o antigo centro de raio-x, que está perfeitamente abandonado, e estamos a falar com a Santa Casa para que nós, pelo menos, possamos colocar aquela edificação num apoio social à população e fazer umas reconversões de um campo de jogos que lá está, que é um fator permanente de conflito e de perda de qualidade de vida para os habitantes dos bairros. Mas, por enquanto, o bairro Maria e o bairro Irene ainda estão fora disto tudo, ainda vivem à luz do velho problema que têm por via da doação e do falecimento do proprietário e que dava um valor, porque tudo isto nasceu porque o senhor dava, agora não me recordo o nome, peço desculpa, Álvaro de Sousa, exatamente, dava um contributo todos os meses à Misericórdia e deixou em testamento que era quando deixasse de poder dar esse contributo, era o equivalente às rendas que o bairro dava, que deveria ser pagas à Misericórdia para ele manter o mesmo valor de contributo. Há, de facto, o problema com o testamento, isso depois não foi considerado pelos próprios moradores, acharam que também o testamento é para eles, portanto, como sabem, e basicamente neste momento há moradores que continuam a depositar religiosamente a renda numa conta, há moradores que deixaram de depositar a renda, a Misericórdia nem exige a uns a atualização da renda, nem pede aos outros nem sequer a renda que porventura deveriam estar a depositar, portanto é de facto uma situação embrulhada que eu penso que só se resolve se a Câmara um dia vier a fazer uma operação muito parecida com esta e então aproveitar para resolver de vez o problema de raiz, mas aí obviamente teremos que seguir todos os procedimentos que virão aqui. Sobre a questão da minuta ou da não minuta, só dizer o seguinte, de facto nós trazemos porque somos obrigados por lei. De outra forma não iríamos trazer para não estar aqui a incomodar os seus deputados. Mas há uma coisa que é que a proposta que diga minuta ou não diga minuta, ela diz minuta. Porque o que está aqui em causa não está no título, mas o que estamos a deliberar é a aprovação da minuta de escritura de permuta. Portanto, ela também já lá dizia. Portanto, não era isso. Queria fazer a diferença da decisão de reunir ou não reunir. Pronto. Era só para esclarecer também essa matéria, porque a proposta é explícita de que estamos aqui a aprovar a minuta. Obviamente, depois todos os procedimentos e de todos os desenvolvimentos que, do ponto de vista burocrático, tiveram que ocorrer e, portanto, temos que cumprir a lei e é isso que estamos aqui a fazer. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos, portanto, passar à votação deste ponto. Portanto, vamos votar a minuta da permuta de património imobiliário com a Santa Casa da Misericórdia de Cascais. Os senhores deputados que votam contra esta minuta levantam o braço. Os senhores deputados que se abstêm. Portanto, a minuta é aprovada por unanimidade. Muito obrigado. Agradeço muito a vossa presença e íamos agora passar à leitura da minuta e à aprovação da minuta da reunião, enfim, da reunião que foi em duas sessões e eu pedia ao Sr. Secretário. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Temos duas, no fundo é uma única reunião, porque é uma reunião de continuação da anterior, por isso é uma única reunião. E nesses termos, nos termos da lei, peço desculpa a redundância, iremos aprovar apenas uma única minuta. Eu estou à espera do Sr. Vítor. Aliás, já tenho aqui parte da minuta, vou ler, peço desculpa. Tivemos, no período antes da ordem do dia, duas moções apresentadas pela CDU, uma com o título Solidariedade com os Trabalhadores do Casino de Estoril, que foi aprovada com 32 votos a favor, 14 do PSD, 9 do PS, 4 da CDU, 3 do CIR Cascais e 2 do Bloco de Esquerda e 5 votos contra do CDS. A outra moção, igualmente apresentada pela CDU, intitulada Sobre a Proposta de Orçamento do Estado para 2015, foi rejeitada com 19 votos contra, 14 do PSD, 5 do CDS-PP, 15 votos a favor, sendo 9 do PS, 4 da CDU e 2 do Bloco de Esquerda e 3 abstenções do CIR Cascais. No período de ordem do dia, a ata número 6, 2014, foi aprovada por maioria, com 29 votos a favor,
13 do PSD e 3 do CDS-PP, 6 do PS, 2 da CDU e 3 do CER Cascais e 2 do Bloco de Esquerda e 7 abstenções, em que incluem eu próprio, a deputada Inês Rodrigues e o deputado João Silva do CDS-PP, a deputada Filomena Temundo e o deputado Marcelo Sanches do PS e a deputada Sara Silva, o deputado Luís Almeida da CDU. O Sr. deputado João Serrano do PS não estava na sala no momento da votação. O ponto 2, pacote fiscal 2015, imposto sobre o rendimento de pessoas singulares, imposto municipal sobre imóveis, tarifário de resíduos sólidos urbanos, derrame e taxas municipais de direito de passagem, fixação de montantes para 2015, foi aprovado por maioria com 19 votos a favor, sendo 14 do PSD, 5 do CDS, 15 votos contra, dos quais 8 do PS, 4 da CDU e 2 do Bloco de Esquerda e uma da senhora deputada Pepita de Tristão Cardoso do CER Cascais e 3 abstenções do CER Cascais e ainda da senhora Presidente da Junta de Freguesia de São Domingos de Rana. O ponto 3, aprovação das grandes opções do plano para 2015-2018, foi aprovado por maioria com 19 votos a favor, sendo 14 do PSD e 5 do CDS, e 14 votos contra, 19 votos a favor, sendo 14 do PSD e 5 do CDS-PP, e 14 votos contra, sendo 8 do PS, 4 da CDU e 2 do Bloco de Esquerda, e 4 abstenções, 3 do CER Cascais e uma da senhora Presidente da Junta de Freguesia de São Domingos de Rana. Igual resultado teve o ponto 4, aprovação do orçamento para 2015. O ponto 5, já votado hoje, foi aprovado por maioria com 21 votos a favor, sendo 14 do PSD, 5 do CDS e 2 do CER Cascais, 15 votos contra, 9 do PS, 4 da CDU e 2 do Bloco de Esquerda e uma abstenção da senhora deputada Pepita Cardoso do movimento do CER Cascais, Movimento Independente. O ponto 6, regulamento dos espaços verdes municipais e da proteção de árvores, versão final, foi aprovado por maioria com 35 votos a favor, 14 do CDS, 14 do PSD, peço desculpa, 5 do CDS, 9 do PS, 4 da CDU e 3 do CER Cascais e 2 abstenções do Bloco de Esquerda. O ponto 7 foi aprovado na unanimidade. Igual resultado teve o ponto 8 e o ponto 9. E assim se conclui. Sr. Secretário, peço desculpa, só uma pequena nota. Ponto 2, estou a dizer de cabeça, 2, 3 e 4, há uma declaração de voto não lida neste momento pelo Bloco de Esquerda. Já foi entregue. Peço desculpa, a minuta serve apenas para anunciar resultados. Isso depois consta da ata. Por isso não consta da minuta. É por isso, okay. Não estamos a negar, estou a dizer que há de constar da ata, quando a ata vier aqui à Assembleia para ser aprovada, mas nunca consta da minuta. A minuta só consta resultados. Sim. É essa a regra. Muito obrigado. Pedia que passássemos então à votação desta minuta. Os senhores deputados que estão contra manifestam-se. Os senhores deputados que se abstêm, portanto, fica aprovada por unanimidade. E fica encerrada a sessão, agradecendo muito a vossa presença.